Olá, eu sou Cacau Gondomar e é um prazer estar aqui com vocês nessa mini videoaula sobre produção cultural. A gente vai debater nessa aula alguns temas sobre a função do produtor cultural no mercado e também sobre a elaboração de projetos culturais. Como tirar aquele seu projeto cultural da cabeça, do mundo das ideias, para que ele se torne um projeto cultural atrativo, atraente aos patrocinadores, com contrapartidas sólidas. Como é que a gente vai fazer todo esse processo? Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é que esse vídeo ele é gravado, ele tá aqui nas minhas redes sociais, tanto aqui no Instagram, no Facebook, como também na minha página do YouTube. Então eu gostaria que vocês, quando vissem o vídeo, postassem comentários, fizessem perguntas, que embora não seja uma videoaula live, que eu estarei com vocês na hora dessa gravação, eu poderei responder perguntas depois, as perguntas que vocês deixarem no chat, ou nos campos do Instagram e da página do Instagram e do Facebook, eu posso responder depois, eu posso comentar e responder as dúvidas que vocês tiverem, as dúvidas que aparecerem por aqui. Então, eu dividi essa videoaula, nossa videoaula vai ter 60 minutos de duração e eu dividi ela em 4 módulos. E no primeiro módulo, eu queria já esclarecer uma dúvida que é muito presente quando eu dou aula, eu recebo muito essa pergunta, que qual é a diferença entre produtor cultural, captador de recursos e proponente de um projeto? Apesar de haver muita confusão sobre essas funções, nesse quem é quem dessas atividades, são funções bem diferentes, bem determinadas e podem sim ser realizadas pela mesma pessoa. Nada impede que a mesma pessoa em um projeto seja o proponente, o produtor e o captador de recursos. Então eu vou começar esclarecendo essa dúvida sobre quem é o proponente de um projeto. Gente, o proponente de um projeto nada mais é que o dono do projeto. Ele é a pessoa que responde por aquele projeto, ele é o responsável integral pelo projeto cultural. Então vamos lá, o proponente é aquela pessoa que teve a ideia, que vislumbrou aquele projeto cultural, que idealizou aquele projeto e ele resolveu colocar aquele projeto em prática, ele resolveu realizar aquele projeto, então aquele projeto é dele. Só que num projeto cultural a gente tem milhões de funções e atividades. Uma delas, muito importante, é a coordenação administrativo-financeira de um projeto. É você pegar aquele patrocínio daquele projeto, aquela verba daquele projeto e administrá-lo corretamente para que esse projeto flua da melhor maneira possível e da maneira mais correta possível. E uma coisa que a gente percebe é que muitas vezes os proponentes não têm essa prática, não têm essa expertise. Então é muito comum essa pessoa que é o proponente, ele é o idealizador do projeto, a ideia é toda dele, mas ele contrata um profissional, um coordenador administrativo financeiro ou até mesmo um diretor de produção que atue com ele nessa questão da administração do projeto cultural. Eu recebo muitos projetos que são de autores, são de atores, são de artistas que não têm muito conhecimento dessa função administrativo-financeira de um projeto. Então é comum o proponente solicitar, contratar um coordenador para que cuide dessa parte. Agora, uma coisa que é muito importante, que eu quero frisar com vocês, é que, como eu disse, o proponente ele é o responsável total pelo projeto. É ele quem assina pelo projeto. Ele responde juridicamente por aquele projeto, ele responde artisticamente por aquele projeto, ele responde administrativamente por aquele projeto, ele responde em todas as esferas, ele responde também no âmbito financeiro. Então, qualquer problema que haja no projeto, que haja na execução do projeto, quem vai responder por este problema é o proponente. Toda a troca de correspondência, de informações que um patrocinador tenha com um projeto, essa comunicação ela é sempre feita patrocinador-proponente. Eles vão se comunicar diretamente porque o proponente é a pessoa responsável integralmente por um projeto.
Então vejam aí a importância, a carga de responsabilidade que um proponente tem para com o seu projeto. Um proponente, ele pode ser de diversas naturezas. Ele pode ser pessoa física, ele pode ser pessoa jurídica, ele pode ser até um MEI, que também é uma pessoa jurídica, né? Um microempreendedor individual, ele tem um CNPJ, ele é uma pessoa jurídica. Ele pode ser de diferentes naturezas. Pode ser uma empresa simples nacional, uma pessoa jurídica simples nacional, pode ser uma sociedade anônima, pode ser uma empresa Eireli, ele pode ser de várias naturezas. Na Lei de Incentivo Federal à Cultura, que nós chamávamos de Lei Rouanet, cabe qualquer tipo de proponente. O que isso significa? Se você é uma pessoa física, um CPF, e você é um proponente, você tem um projeto, você quer inscrever o seu projeto na Lei de Incentivo à Cultura Federal, você pode. Se você é um MEI, se você é um microempreendedor individual e tem um CNPJ e quer inscrever o seu projeto na Lei de Incentivo à Cultura, por exemplo, você pode. Se você é uma empresa, uma sociedade simples limitada, você também pode inscrever o seu projeto, ser o proponente do seu projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Tratando de editais de empresas públicas e de empresas privadas, isso vai variar de acordo com cada edital. Tem editais que só permitem a inscrição de pessoas jurídicas. Inclusive, alguns editais ainda são mais específicos na seleção do proponente. Então, por exemplo, não basta ser uma pessoa jurídica para entrar no edital, você tem que ser uma pessoa jurídica com pelo menos 2 anos de atuação no mercado de produção cultural e economia criativa. Há alguns editais que são feitos apenas para microempreendedores individuais, apenas para MEI. Então, quem é MEI, quem é proponente e quem tem um MEI vai poder se inscrever nesse edital. Tem editais que são apenas para proponentes pessoas físicas, ou seja, se você é proponente, se você tem um projeto, você vai entrar nesse edital com o seu CPF, como uma pessoa física representando o seu projeto. E tem editais, obviamente, como eu falei, da Lei de Incentivo à Cultura Federal, que permite todos os tipos de proponente, a editais de empresas públicas e de empresas privadas, que permitem absolutamente a inscrição de qualquer natureza de um proponente. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser um MEI. Cabe qualquer tipo de natureza de um proponente. Então, eu só gostaria de ressaltar aqui a responsabilidade do proponente. O proponente, novamente eu repito, ele é o responsável pelo projeto integralmente. Ele responde juridicamente por esse projeto, ele responde administrativamente por esse projeto, ele responde financeiramente por esse projeto. Então é muito importante, se você é proponente, se você tem um projeto, se você quer ser proponente de um projeto, se você quer inscrever o seu projeto em um edital, em uma lei de incentivo, que você leia corretamente a legislação ou as regras, as normas de um edital, porque lembrando, você responderá como proponente por toda a execução do projeto, desde a sua aprovação até a sua finalização, entrega de prestação de contas, entregas de documentos e por aí vai. A outra função que muita gente confunde, que as pessoas não sabem o que é proponente, o que é produtor, o que é captador, é a função do captador de recursos. O captador de recursos é aquele profissional que vai trazer recursos para o seu projeto. Como o próprio nome diz, ele vai captar recursos para tornar o seu projeto viável. Então, o captador de recursos, essa pessoa que vai trabalhar com a parte de captação de recursos, ela tem que ter uma característica muito especial. Ela tem que ter um olhar comercial sobre o projeto. Ela tem que saber trabalhar com vendas, ela tem que ser um bom vendedor. Eu acho que esse é o adjetivo número 1 do captador de recursos. Porque o captador de recursos, ele vai em busca de empresas parceiras, de investidores para o seu projeto, para fazer com que o seu projeto aconteça, para fazer com que o seu projeto se realize. Ah,
mas um captador de recursos, ele vai só atrás de patrocínio, em dinheiro? Não, um captador de recursos, ele pode conseguir muitos outros tipos de incentivo para o seu projeto. O captador de recursos pode, por exemplo, através de um sistema de apoio e parceria, conseguir bens, serviços, materiais para o seu projeto, para fazer aquele projeto possível. Muitas vezes você não consegue ali o patrocínio em dinheiro, mas você consegue a doação de produtos, de materiais e de serviços que vão fazer, que vão deixar mais fácil, né, fazer possível com que aquele projeto se realize. Então, o captador de recursos, ele vai ter essa visão de venda. Uma coisa muito interessante é que o captador de recursos, ele vai trabalhar diretamente com as contrapartidas. E o que são as contrapartidas de um projeto cultural? Quando um investidor, um patrocinador, ele investe alguma coisa no seu projeto, seja patrocínio em espécie, em dinheiro, seja bem, seja produtos, seja serviços, quando ele está investindo naquele projeto, ele obviamente espera receber algum benefício em retorno. Ele quer alguma coisa em retorno, algum benefício, alguma contrapartida. Daí o nome que eu falei e agora eu vou explicar melhor para vocês. E o que são essas contrapartidas? O que você pode dar em troca como benefício aos investidores do seu projeto? Bom, uma contrapartidas muito famosas que eu vou citar aqui. Por exemplo, você pode dar ingressos para que o seu investidor, seu patrocinador, ele vá assistir ao seu espetáculo. Esses ingressos também ele pode usar para fazer relacionamento com fornecedores dele, fornecedores da empresa, com clientes da empresa. Ele pode usar esses ingressos como relacionamento, esses ingressos que ele ganhou do espetáculo que ele patrocinou. Uma outra contrapartida muito famosa que todo mundo já conhece é a aplicação da logomarca daquele patrocinador. Se o patrocinador investiu dinheiro ou doou produtos e serviços para determinado projeto, ele pode ter ali a logomarca dele aparecendo em todas as peças de divulgação, o nome dele mencionado em forma de agradecimento ao final de cada sessão. Ele pode ter assim um vídeo institucional que passe antes de cada sessão, um vídeo sobre a empresa patrocinadora. Essas são as contrapartidas de marca, né, da marca do patrocinador, que favorecem, que vão veicular a marca do patrocinador, que vão colocar a marca do patrocinador na mídia. Vai ser essa exposição da marca do patrocinador. Isso também é uma contrapartida muito usual, que é muito comum nos projetos culturais. Só que o captador de recurso, voltando à função do captador de recurso, como eu falei que ele tinha uma visão de venda, uma visão comercial do projeto, ele vai poder ler o projeto, entender o projeto como um todo e ver que contrapartidas cabem naquele projeto que ele pode oferecer a um patrocinador. Ali dentro daquele projeto, o que pode ser atraente, o que pode tornar o projeto mais atraente na hora de vender o projeto para um patrocinador, para um investidor. Então, vamos lá, o proponente é o idealizador, é o dono pleno do projeto, responde juridicamente, legalmente, administrativamente pelo projeto como um todo, desde o seu início até o seu encerramento. E lembrando que, gente, quando a gente entrega uma prestação de contas, principalmente para as leis de incentivo à cultura, não é que o projeto acabou aí não. Ainda há um prazo de 10 anos para a análise dessa prestação de contas. Então você, proponente, vai ter que ficar ligado, vai ter que ficar atento, porque enquanto essa prestação de contas está sendo analisada ao longo de 10 anos, pode ser que entre em contato com você, solicite alguma informação que esteja faltando, alguma diligência que tenha que ser respondida. Então, olha o tamanho, né? Olha o tamanho da responsabilidade do proponente, repetindo o que eu falei anteriormente, só para a gente lembrar o peso, né, da responsabilidade de um proponente. Então, o proponente, ele tem essa função, ele é o dono do projeto, ele responde integralmente pelo projeto. E o captador de recursos, como o próprio nome diz, é a pessoa que vai captar recursos para tornar aquele projeto executável, para realizar aquele projeto,
para tirar o projeto do papel e tornar o projeto viável. Esta é a função do captador de recursos. Eu sempre gosto, quando eu dou aula, de brincar. Se você tem um projeto que você já tem uma ideia de como ele vai ser, se você tem aí o escopo já na sua cabeça, a gente vai falar de desenvolvimento de projeto um pouquinho mais para frente aqui na aula, mas se você tem um projeto, pensa que contrapartidas o seu projeto tem, que contrapartidas diferentes o seu projeto tem a oferecer para um possível patrocinador, para um possível investidor. Vamos brincar um pouco de captadores de recursos. Se eu fosse um captador de recurso e olhasse para esse projeto, o que eu poderia extrair aqui de contrapartida que seduzisse o meu patrocinador, o meu investidor, a investir, a colocar dinheiro naquele projeto cultural. Então eu gosto muito de fazer essa brincadeira. Se vocês tiverem um tempo em casa, debrucem-se sobre o projeto de vocês e pensem o que tem aí de atrativo, atraente que você pode oferecer ao seu patrocinador, ao seu investidor. Então, agora a gente desmistificou quem é o proponente, quem é o captador de recursos. A gente vai falar um pouco do produtor cultural. E esta é a minha função. Eu, Cacau Gondomar, sou produtora cultural. Muitas vezes eu também idealizo projetos e eu acabo sendo também proponente dos meus projetos, dos projetos que eu idealizei, que eu criei. E em algumas vezes eu também atuo como captadora de recursos. Como, por exemplo, às vezes tem o lançamento de um edital, de uma instituição pública ou de uma instituição privada, e eu coloco ali naquele formulário daquele edital tudo de mais atraente, de mais sedutor nas contrapartidas que eu posso oferecer a esses patrocinadores. Eu já fui contemplada em alguns editais, então eu funcionei aí um pouco como captadora de recursos, mas essas não são as minhas funções. Geralmente eu atuo como produtora cultural. E o que faz um produtor cultural dentro de um projeto? O produtor cultural, ele é aquele responsável por analisar e por cuidar de todas as áreas, de todos os departamentos de um projeto cultural. Eu vou dar um exemplo bem claro que eu acho que todo mundo vai entender. O meu produto cultural, o meu projeto, é uma peça de teatro. Então, se eu vou fazer uma peça de teatro, o que vai ter nesse meu espetáculo? O meu espetáculo ele vai ter a criação de figurinos, o meu projeto vai ter a criação de cenários, o meu projeto vai ter a criação de um projeto de luz, de uma iluminação. Se for um musical, esse espetáculo ele vai ter também a presença de um diretor musical para cuidar da parte musical, obviamente, do espetáculo. Esse espetáculo vai ter atores, esse espetáculo vai ter ensaios, esse espetáculo vai ter uma camareira que atue nos bastidores, ajudando os atores nas trocas de roupa, ajudando a cuidar dos materiais de figurino, dos objetos de cena, e também vai ter um contra-regra, né? O meu espetáculo também vai ter um contra-regra, vai ter um operador de luz, vai ter um operador de som. O meu espetáculo ele vai ser lançado na mídia em algum momento, vai ter uma equipe de divulgação para esse projeto, e para divulgar o meu espetáculo eu vou precisar contratar também um fotógrafo para fazer as fotos de divulgação. E o meu projeto também, ele está sendo tocado, ele está sendo administrado, ele tem uma prestação de contas que começa quando o patrocínio entra. Quando o patrocínio entrou na conta, a gente já começa o processo de prestação de contas. Eu sempre gosto muito de reforçar que a prestação de contas ela não é feita só no final de um projeto, ela é feita ao longo do projeto inteiro. No final você só vai, como a palavra diz, realmente finalizar, fazer os ajustes finais, ali resolver o que tem que resolver, fazer as cópias para entregar, para quem tiver que entregar, juntar todos os documentos, ver se está tudo ok para entregar. Mas essa prestação de contas ela é feita do momento que o projeto se inicia até o seu encerramento. Então também vai ter uma equipe, meu projeto também vai ter uma equipe administrativa
que vai cuidar da prestação de contas. O meu projeto também pode ter uma equipe jurídica que vai cuidar de toda a parte de contratos com a equipe criativa, com a equipe de produção, com o teatro onde eu vou realizar o meu espetáculo. Então o meu projeto tem tudo isso. E o produtor, ele fica no centro de tudo isso, no meio de tudo isso, cuidando de todos esses departamentos. Nada passa no projeto, nada acontece, nada evolui, nada é feito à revelia sem um ok desse produtor que está coordenando esse projeto. E por que não, né? Por que as pessoas não podem sair tocando os seus departamentos? Bom, primeiro que ficaria uma bagunça, né, gente? Ia ser uma espécie de loucura. Segundo, que o produtor ele tem uma visão central de tudo que está acontecendo no projeto. Então, por exemplo, a questão de custos, a gente na produção, obviamente, a gente trabalha com um orçamento previsto. Então, o produtor, ele tem que aceitar ou não, dizer sim ou não para determinadas possibilidades e gastos de cada departamento, seja na área de figurino, seja na área de cenário, na área de iluminação. O produtor tem que dar o ok para que cada um desses profissionais possa seguir com a sua atividade. Obviamente, o produtor também vai trabalhar muito diretamente com o proponente, claro, e com o diretor artístico desse projeto. O diretor artístico, falando agora de uma peça de teatro, ele idealizou, ele concebeu aquele espetáculo de teatro. Então, na cabeça dele, aquele espetáculo ele tem uma forma, ele tem um conteúdo ali muito claro que será exibido. As funções, os departamentos, eles têm que trabalhar alinhados à ideia desse diretor artístico, obviamente, alinhados com a ideia da concepção do espetáculo, e o produtor cultural é que será o responsável por essa harmonia entre os departamentos. Não adianta o figurinista sair criando, fazendo o que ele quiser, da ideia da cabeça dele, tudo ótimo, e aí o cenógrafo também faz o que ele quer e tudo corre solto, não. Tem que existir uma harmonia em todos os departamentos da produção cultural para o desenvolvimento desse projeto, para que esse projeto siga, para que esse projeto flua sem grandes intercorrências. É interessante isso, a gente fica ali. É muito engraçado como produtora cultural, muitas vezes eu me pego no meio de brigas saudáveis, mas debates entre o cenógrafo e o figurinista e o iluminador. Obviamente, cada equipe quer priorizar o seu trabalho, né? O iluminador quer mais varas de luz, quer mais equipamentos, o cenógrafo quer mais espaço para ele poder montar um cenário enorme. Aí o coreógrafo, vamos dizer, a pessoa que é responsável pela coreografia, que é o palco mais limpo para poder usar para fazer a coreografia, aí a gente já tem, né, uma primeira dor de cabeça aí entre as equipes. Aí o figurinista quer fazer um figurino cheio de babado, cheio de detalhe, e aí o coreógrafo fala que o elenco vai ter que dançar e não vai poder se movimentar com aquela roupa tão pesada. Então são várias questões que o produtor cultural vai ter que, junto com o diretor artístico do projeto, alinhar da melhor maneira possível, da forma mais harmoniosa possível, para que esse projeto flua sem grandes problemas. Então, como eu falei, nada passa no projeto, nada acontece, nada evolui sem o ok, sem a aprovação, sem a coordenação, a supervisão desse produtor cultural. Na área da produção cultural, a gente pode ter subdivisões, dependendo, obviamente, da característica de cada projeto. O que eu quero falar com isso? Qual é a questão aí, Cacau? Por exemplo, se você tem um musical de grande porte, né? Geralmente em musicais grandiosos, de grande porte, com muitas pessoas em cena, com um elenco coadjuvante, elenco de apoio, 40 pessoas no palco, geralmente você tem aí uma produção de figurinos. Imagina, 40 pessoas, se cada um só usar um figurino, já são 40 peças de roupa, 40 indumentários. Então, assim, a produção de figurino, ela vai ser muito grande no caso de um musical de grande porte,
né? Então você pode chamar, nesse caso, você pode ter um produtor de figurino. É uma função específica e é produtor só para o figurino. Quem trabalha com audiovisual, é muito comum a gente ver no ramo do audiovisual um produtor de cenários. Né? Quem trabalha com televisão, também com novelas, existe um produtor só para a parte da cenografia. Porque existem diversos tipos de cenários, é gravado em locações diferentes, em lugares diferentes. Então existe um produtor só para cenografia. Uma outra área da produção que eu já trabalhei bastante e é muito comum em festivais e mostras, quando você tem festivais grandes que vem gente de diversos países, até ou nacionais que venham pessoas de diversas artistas, de diversas cidades diferentes, de diversas regiões diferentes, quando você tem festivais, né, que tem esse entra e sai, nessa logística movimentada, você tem um produtor de logística, que é uma pessoa que vai só cuidar da parte de logística. Ou, por exemplo, quando você tem um espetáculo grande, de grande porte, que vai fazer uma turnê pelo Brasil, você também tem um produtor de logística. E o que faz esse produtor de logística? Esse produtor de logística ele vai ser responsável pela compra das passagens, pela reserva das passagens, pela hospedagem da equipe nas cidades onde o espetáculo vai se apresentar, ou então se for um festival numa cidade que está recebendo pessoas de fora, esse produtor de logística ele é o responsável por reservar o hotel para os profissionais que estão vindo de outras cidades, de outros países, a contratação de traslado para essas pessoas se locomoverem nessa cidade, se for uma turnê, né, de um espetáculo, a contratação de traslado, de transporte local nessa cidade, nas cidades onde o espetáculo vai se apresentar, ou se for um festival numa cidade, também deve haver a contratação de traslado para pegar as pessoas nos aeroportos, nas rodoviárias, levar os profissionais para o hotel e do hotel para o teatro, enfim. Existe também toda essa parte do traslado, né, do transporte terrestre das equipes. Isso é responsabilidade de um produtor de logística. Agora, gente, olha só, prestem atenção. Eu falei de um grande espetáculo que sai numa turnê pelo Brasil. Eu falei de um festival com companhias e artistas que vêm de outros países ou de outras cidades. Ou seja, são projetos grandes. Se o seu projeto é um projeto pequenininho, de um ator, vamos dizer, um espetáculo de um ator, de 2 atores, por mais que você vá levar o seu espetáculo para uma outra cidade, obviamente a equipe é pequena. Você pode tocar essa produção de logística aí, o diretor de produção, junto com o produtor executivo, vão poder tocar essa produção de logística tranquilamente, da mesma forma que eu falei do produtor de figurinos. Se o seu projeto ele é pequenininho, para 1 ou 2 atores, eles só usam 2 figurinos em cena, ou 4 figurinos, né, 2 cada um, não é necessária a contratação de um produtor de figurino. Essas especificações, nessas subdivisões das áreas de produção, elas acontecem muito em projetos grandes, em projetos de grande porte. Eu gosto muito de trazer aqui, eu falei da área de logística, por exemplo, pensem a logística do Rock in Rio. Festival do tamanho do Rock in Rio, que tem se não inúmeros artistas e técnicos e profissionais chegando e saindo de outros países, de outras cidades do Brasil. Imagina o setor de produção, de logística do Rock in Rio. Obviamente, tem que ter um setor, um departamento só para a produção de logística. Pessoas que ficarão responsáveis pela produção da logística de um festival deste porte. Então essas subdivisões elas vão ocorrer de acordo com o tipo de projeto que você está realizando e também do tamanho do projeto que você está realizando. Agora, muito comumente a gente vê algumas denominações, alguns cargos, vamos dizer assim, na área de produção cultural. A gente tem num projeto o diretor de produção, que obviamente ele é o presidente da produção, ele é o responsável por tudo na produção, ele está acima ali no guarda-chuva, ele é o responsável pela equipe de produção de todo o projeto,
ele toma as decisões, de acordo com o que diz a planilha, ele tem acesso à planilha, ao cronograma, ele sabe o que deve ser feito. Eu sempre falo, gente, tempo é dinheiro, essa administração de dinheiro versus tempo é muito importante, tem que ser muito bem executada por um diretor de produção. O diretor de produção, ele cria esse sistema, ele cria esse modus operandi dentro de um projeto. Ele toma as decisões, ele é o responsável, ele é a palavra final dentro da produção de um projeto. Nada ocorre sem passar pelo ok, sem a aprovação de um diretor de produção. E se ele não for o proponente do projeto, lembrem bem que eu falei que pode ser a mesma pessoa e pode não ser, se ele não for o dono da bola do projeto, o diretor de produção vai ainda falar com o proponente. A palavra final é sempre do proponente, né? Ele vai se dirigir ao proponente e vai dizer que atitude ele está pensando em tomar, o que ele está pensando em fazer em termos de cronograma, em termos de pagamentos. Esta palavra final, obviamente, é sempre do proponente, porque é o proponente que responde por tudo no projeto, legalmente e administrativamente. Mas em termos ali na área, no departamento de produção, a palavra final é do diretor de produção. Abaixo do diretor de produção, você tem o coordenador de produção. O coordenador de produção, ele é um vice-presidente. Quando o diretor de produção não está ali para assumir, para tomar uma decisão, quem vai tomar essa decisão é o coordenador de produção. É muito comum que os diretores de produção, eles fiquem mais no escritório, cuidando da planilha, cuidando do planejamento, e os coordenadores de produção, eles estejam entre o escritório e o campo, como a gente fala, né? Eles estão um pouco em campo e um pouco dentro do escritório. Eles vão ao ensaio, eles vão às reuniões de criação, eles levam para o diretor de produção as necessidades do que está acontecendo no projeto, as necessidades artísticas, as necessidades de compra de materiais e equipamentos, e juntos eles dialogam, eles vão tomando as decisões que devem ser aplicadas naquele projeto. A palavra final numa produção é sempre do diretor de produção. O coordenador, ele vai se reportar a esse diretor de produção. A outra função muito comum que a gente vê em projetos culturais é o produtor executivo. O produtor executivo, ele, como o próprio nome diz, é o produtor que vai executar as funções. O diretor de produção vai fazer o planejamento, o coordenador de produção vai ordenar essas funções do planejamento, vai coordenar essas funções que foram desenvolvidas nesse planejamento, e o produtor executivo vai, obviamente, executar essas ações. O produtor executivo, ele fica muito nos ensaios, ele fica muito em campo, ele é o responsável, ele ouve muito o que está sendo feito, o que está sendo criado, quais são as dificuldades no ensaio, quais são as dificuldades de equipamento com o teatro, o que está precisando, o que está precisando na logística, no cenário, no figurino. O produtor executivo, ele está ali ouvindo, né, e recebendo todas as demandas da parte criativa, né, do diretor artístico, do cenógrafo, do figurinista, do iluminador, dos atores, do autor. O produtor executivo, ele está recolhendo e ouvindo todas as demandas, passando para o coordenador de produção, levando para a direção de produção, e ele também, ele tem a função de sanar, ele na prática passa a resolver essas questões. Obviamente, um direcionamento vai ser dado pelo diretor de produção, pelo coordenador de produção, e o produtor executivo vai executar essas ações. Por exemplo, no espetáculo a gente realmente vai precisar de uma máquina de fumaça. E aí o produtor executivo vai levar essa demanda para a direção de produção para ver se é possível ter uma máquina de fumaça, se o teatro permite, se há verba para isso. E estando ok, esse produtor executivo, ele vai ligar para um fornecedor, vai entrar em contato com o fornecedor para conseguir contratar aquela máquina de fumaça para aquele determinado espetáculo.
Então, o produtor executivo, como o nome diz, ele é responsável pelas execuções das ações dessa produção, desse projeto. Além do produtor executivo, a gente também tem os assistentes de produção, né, que jogam nas 11, né? Correm para lá e para cá, ajudam no ensaio, ajudam com planilha, carregam coisas. Todo mundo carrega coisa em produção, tá, gente? Aliás, eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu já tive nessas funções que eu falei para vocês, eu já fui diretora de produção, coordenadora de produção, produtora executiva e assistente de produção. Vou acabar logo com o glamour aqui. Eu acho que não houve um projeto que não tem que carregar uma caixa, carregar um figurino, carregar uma mala. Todo mundo carrega tudo o tempo todo. Mas os assistentes de produção, eles ficam muito na rua. Eles fazem muito esse bate-bola de estamos precisando comprar garrafa d'água para o ensaio. Aí o assistente de produção que já está na rua, ele vai lá, compra e leva para o ensaio. A gente precisa chamar um transporte, um Uber para levar esses figurinos de volta para a costureira, porque tem que consertar. Então o assistente de produção, ele vai com os figurinos e ele acompanha esse reparo. Então os assistentes de produção aí, eles jogam nas 11, eles atuam em todas as áreas, né? Eu falei aqui da produção de cenário, produção de figurino, produção de logística. Se você tem assistentes de produção, você pode até designar, né? Um assistente que fique só na logística, um assistente que fique só no figurino, um que fique só no cenário. Mas geralmente projetos grandes que contam com muitos assistentes de produção, eles jogam nas 11, eles estão em todos os departamentos. E eu vou falar que a minha escola, obviamente, eu comecei como assistente de produção e é muito bom, porque a gente aprende muito. Eu costumo dizer que o produtor que nasce no escritório, que fica ali só no escritório, demandando, delegando, dando ordem, eu acho que ele pode tomar decisões um pouco inseguras, porque ele não está no campo, ele não vivenciou, né, essa correria, esse corre-corre da produção. Então eu acho que ele pode ter certas dúvidas, talvez, aquele produtor que fica só no escritório, às vezes chega coisas para ele, demandas para ele, que ele não consegue entender muito bem, porque ele nunca viveu o que é estar em campo, como sendo um assistente de produção e nessa correria louca da produção, que acho que muitos de vocês sabem bem como é. Então eu acho que eu esclareci bem as funções do produtor, as funções do captador de recurso e as funções do proponente, quem é quem num projeto cultural, na área da produção cultural e do mercado de produção cultural. Eu quero dizer uma coisa que é interessante, como eu falei que eu já fui proponente, já fui produtora e proponente, já fui captadora no mesmo projeto, já fiz um pouco de tudo. São 3 funções diferentes? São 3 funções diferentes. Eu posso ser o responsável pelas 3 funções? Pode. Eu posso ser responsável por 2 funções e contratar uma terceira pessoa? Por exemplo, eu posso ser proponente, produtor do projeto e chamar um captador de recursos, porque isso eu não sei fazer? Pode. São 3 funções diferentes, mas que podem até mesmo ser feitas pela mesma pessoa. Eu costumo brincar que eu tenho uma amiga, eu juro pra vocês, eu tenho uma amiga que ela é dentista, boleira, ela vende bolo, ela é doceira e atriz. São 3 funções completamente diferentes, mas ela realiza as 3 funções na vida dela. Então, dentro de um projeto, obviamente, você também pode realizar essas 3 funções de proponente, captador de recursos e produtor cultural. Eu abri falando disso porque eu queria que vocês soubessem quão vasta é a área de produção cultural, em quantas atividades vocês podem atuar. Falei da direção de produção, coordenação, produção executiva, assistente de produção, mas a gente tem produção de logística, produção de cenário, produção de figurino, produção musical, que eu nem falei aqui também, a área de produção musical, que são dentro de um projeto, né? Os produtores, eles ficam com toda a parte musical de um projeto. Por exemplo, no caso de teatro musical, existem produtores que são só responsáveis pela parte da trilha, pela parte da música. Numa novela existe todo um setor de produção musical. Dentro da área de produção, obviamente, é mais um setor. Então a gente tem vários setores diferentes dentro da área de produção cultural. Falei muito sobre essa tríade dessas funções e agora eu quero falar um pouquinho sobre a realização de um projeto cultural.
Eu gosto muito de falar que todo mundo tem uma boa ideia. Uma boa ideia todo mundo tem, de boas ideias, o mundo está cheio, mas o que fazer com aquela ideia sensacional para um projeto cultural que você tem aí na sua cabeça, que você desenvolveu, que você criou? Como é que você tira essa ideia da sua cabeça e coloca essa ideia no papel para que aquele projeto, para que aquela ideia se transforme num projeto viável, num projeto possível de se realizar e até talvez, quem sabe, num projeto autossustentável. Olha que bacana, né? Você às vezes consegue um primeiro incentivo para fazer, para realizar aquele projeto e aquele projeto dá tão certo que através da venda de produtos, venda de ingressos na bilheteria, ele se torna autossustentável. Mas tudo isso parte de uma ideia. E como é que a gente transforma essa ideia em projeto? Bom, eu quero falar aqui de alguns itens, eu vou mostrar aí na tela para vocês. Quero falar de alguns itens que compõem um projeto cultural. E eu acho interessante a gente desenvolver esses itens passo a passo nessa ordem que eu estou mostrando para vocês, porque eu acho que as ideias ficam mais organizadas. Então, como vocês viram aí no item 1, o primeiro item de um projeto, quando a gente pensa nele, é a descrição, resumo ou apresentação, ou síntese. O que é esse resumo, essa apresentação? Pensem num campo muito curtinho, que você tem que dizer com pouquíssimas palavras, é quase como se fosse um tweet, tá, gente? Claro que o tweet tem, acho que 160 caracteres, não precisa ser tão curto quanto o tweet. Mas pensem aí que são 500 a 1000 caracteres, super curtinho, pouquíssimas palavras, para você explicar muito resumidamente o que é o seu projeto e por que aquele seu projeto é tão genial, o que o seu projeto tem de diferencial que o torna tão especial. Eu costumo comparar também, além de comparar com o tweet, eu costumo dizer que ele funciona um pouco como uma manchete de jornal, né? Muitas vezes você está navegando na internet, aí se depara com uma manchete super interessante. Eu então falo, quando eu leio assim, emagreça 10 quilos em uma semana, aí eu vou lá e clico. Geralmente é uma roubada, geralmente é uma besteira, mas aquela mensagem me chamou a atenção e eu fui lá e cliquei, eu fui lá e corri atrás. Então esse seu campo aí de 500 a 1000 caracteres, fazendo um resumo do seu projeto, ele funciona um pouco como esse chamariz para esse clique na internet, como essa manchete de jornal que te intriga de uma maneira, te deixa tão curioso que leva você a clicar para querer saber mais sobre aquele projeto. Então nesse campo você pode falar quem é o seu elenco, quem são as pessoas que vão participar, qual é o diferencial artístico do seu projeto, se é um projeto inédito que nunca foi feito, ou se, por exemplo, é uma outra edição de um mesmo projeto, sendo que a edição anterior, a primeira edição, foi um sucesso retumbante e por isso você quer continuar. Então aí você vai botar todo o diferencial, todas as características que tornam esse seu projeto tão especial e tão sedutor. Então esse é o primeiro campo que a gente tem que pensar quando a gente está elaborando um projeto. O segundo campo são os objetivos, os famosos objetivos. Eu acho que todos vocês já ouviram falar aqui dos objetivos de um projeto cultural. Então, os objetivos é justamente o que você quer com aquele projeto cultural. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é realizar um espetáculo de teatro com um texto de William Shakespeare por 2 meses num teatro na cidade do Rio de Janeiro. Isso é um dos meus objetivos. Também é um objetivo eu trazer alunos de escolas públicas para assistirem ao espetáculo e fazer um debate com esses alunos após cada sessão a respeito do trabalho, da importância da obra de William Shakespeare. Isso também é um objetivo do meu projeto. Também é um objetivo do meu projeto trazer hoje para a cena, mesmo depois de anos e anos, trazer um texto que ainda tem uma enorme importância e trazer a obra de Shakespeare para os palcos brasileiros, porque é um texto de extrema importância. Isso também é um objetivo do meu projeto.
Os objetivos eles podem ser divididos em objetivos gerais e objetivos específicos. Obviamente, quando eu falei que eu queria fazer um espetáculo com o texto de William Shakespeare durante 2 meses no teatro no Rio de Janeiro, é um objetivo específico do meu projeto. Quando eu falei que eu queria chamar crianças de escolas públicas para assistirem ao espetáculo e participarem de um debate após a sessão sobre a importância do texto que foi tratado ali do espetáculo, sobre a obra do William Shakespeare, é obviamente um objetivo específico do meu projeto, cabe apenas ali ao meu projeto. Quando eu falo que o meu projeto tem como objetivo contratar, gerar empregos para inúmeros técnicos e profissionais, além de gerar empregos também indiretos, por exemplo, como empresas de lavanderia ou empresas de traslado, empresas de locação de equipamento de luz. Como o meu projeto também tem por objetivo gerar emprego, movimentar, gerar renda, movimentar a economia criativa da minha cidade, isso é um objetivo geral. Isso cabe a meu projeto, mas também cabe a outros projetos culturais. Então, quando vocês forem desenvolver os objetivos do seu projeto, pensem sempre em desenvolver os objetivos específicos, que são aqueles que estão diretamente conectados ao seu projeto, e também aos objetivos gerais, ou seja, qual é o objetivo geral do seu projeto na cultura e na economia criativa como um todo? Como é que vai impactar a cultura e a economia criativa de uma forma geral, de uma forma mais genérica? Os objetivos eles podem ser feitos, né? Você pode desenvolvê-los em texto corrido, como uma redação, ou também em tópicos. Eu gosto muito de desenvolver meus objetivos em tópicos, eu acho mais fácil pensar nos meus objetivos. Eu vou fazendo cada tópico ali do projeto, vou desenvolvendo, vou pensando e vou botando ali tópico a tópico os meus objetivos. O outro campo também muito famoso, que a gente vai falar agora, é a justificativa. Objetivo e justificativa são campos muito famosos que andam lado a lado, mas que muita gente tem dúvida sobre o que colocar aonde, né? O que é o que? É a mesma coisa? Objetivo não é a mesma coisa que justificativa? Não, vou esclarecer isso aqui agora. A gente já falou dos objetivos e eu vou falar agora da justificativa. Gente, lembra que no começo aqui dos tópicos do projeto, eu falei para vocês que você tinha que fazer um breve resumo falando do diferencial do seu projeto, 500 a 1000 caracteres, parecendo um tweet com os principais atrativos? Então, a justificativa é como se você pegasse esse campo curtinho e esgarçasse. É como se a pessoa clicasse ali naquela síntese que você fez, ela apertou ali porque ela gostou e ela vai direto para a justificativa, porque ela vai entender a importância daquele projeto. O diferencial, os diferenciais daquele projeto. Como a gente fala mesmo, justificativa, porque é tão importante realizar aquele projeto em determinado momento, em determinada cidade, em determinado contexto. Então, quais são os diferenciais do seu projeto? Por que artisticamente o seu projeto é tão atraente? Por que ele é tão importante? Porque se faz tão necessário montar, realizar esse projeto naquele momento, em determinado momento. Então eu sempre falo que a justificativa, gente, o espaço é de vocês. Aí vocês vão defender com unhas e dentes porque o seu projeto precisa ser realizado, porque o seu projeto é tão especial, porque o seu projeto deve receber um investimento, um patrocínio. O que tem ele de diferencial tão grande que o torna esse projeto tão relevante para ser realizado, tão sedutor. Então, o campo da justificativa é de vocês. Usem e abusem desse campo, defendam com unhas e dentes as características do seu projeto e o porquê dele ser realizado, o porquê dele ser patrocinado. Também pode ser feito em tópicos ou em texto corrido. Eu gosto na justificativa de fazer uma coisa mais redação, mais texto corrido. Eu deixo sempre meus objetivos em tópicos
E minha justificativa, geralmente, eu faço ali num texto como uma redação, mas eu desenvolvo ela em tópicos, é engraçado. Eu vou pensando em tópicos, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, vou falar sobre aquilo outro, e aí eu junto tudo num texto só, numa defesa bastante coerente e bastante atraente ali para minha justificativa. O próximo tópico que eu quero falar com vocês é sobre as medidas de acessibilidade e a democratização de acesso. São tópicos muito importantes que hoje em dia, graças a Deus, aqui no Brasil, virou um pouco a menina dos olhos nas avaliações de projeto. Então, falando das medidas de democratização de acesso e medidas de acessibilidade. Graças a Deus, a gente agora aqui no Brasil está prestando atenção para esses dois tópicos que são tão importantes. Quando um projeto cultural ele é realizado principalmente com dinheiro público, com verba pública, é muito importante que a gente torne esse projeto cultural acessível a todas as pessoas da população. É uma verba pública, todos têm que ter o direito ao acesso, todos deverão poder participar. Então, quando a gente fala de democratização de acesso, a gente fala muito de experiências que podem ir além daquele projeto cultural que foi ali apresentado. Obviamente, um mecanismo muito simples de democratização de acesso, que todo mundo pensa, é a gratuidade de ingressos. Por exemplo, você faz um espetáculo e todos os ingressos, ou parte desses ingressos, será doado a instituições públicas de ensino, a universidades públicas, ou seja, você vai doar parte desses ingressos a uma parcela da população que não tem condições de consumir produtos culturais. Outra forma também bem comum é o sistema de ingressos a preços promocionais, ou seja, um valor muito baixo dos ingressos, para que também grande parte da população que não tem acesso a consumir bens e produtos culturais possa ter acesso a esses produtos através de um valor mais baixo, através de um valor, obviamente, como eu disse, mais acessível. Isso são formas que a gente logo pensa quando fala em democratização de acesso, mas existem outras maneiras também. Por exemplo, quando você faz um espetáculo e coloca parte desse espetáculo, do material desse espetáculo online, você também está democratizando o acesso. Você está tirando o seu espetáculo daquelas paredes ali daquele teatro e está levando Brasil afora, mundo afora. A gente agora nessa época da pandemia aprendeu muito com isso. Aprendeu a transpor essas barreiras para fazer a cultura chegar na casa da maioria das pessoas. As pessoas estavam em casas, confinadas, em busca de cultura, em busca de entretenimento também. E aí, através da internet, através das transmissões online, a cultura conseguiu chegar à casa de muitas pessoas. É uma pena que aqui no Brasil a gente ainda não tem uma internet igualitária para todo mundo com acesso decente à internet. Muita gente nem tem computador, aparelho de celular, até que possa se conectar a uma rede Wi-Fi, mas muitas pessoas se beneficiaram sim dessa tecnologia para receber bens e produtos culturais em suas casas nessa época da pandemia. Então, colocar o produto cultural online, ou parte dele, ou fazer oficinas online que tenham a ver com o seu projeto cultural, como a gente está fazendo aqui agora, também é uma forma de democratizar o acesso. Então pensem, quando vocês desenvolverem um projeto, que formas vocês podem criar, que maneiras, que mecanismos vocês podem desenvolver para ampliar essa democratização ao acesso ao seu produto ou bem cultural. Outra coisa que também caminha lado a lado com a democratização do acesso é a questão da acessibilidade. Não adianta a gente fechar os olhos também para a questão da acessibilidade. A gente precisa fazer produtos culturais, espetáculos culturais que sejam aptos, novamente, a toda a população. Então você não pode limitar um cadeirante ou um deficiente visual ou um deficiente auditivo de ter acesso ao seu espetáculo. Então pensem em maneiras, em mecanismos
para também ter esse público, para que esse público também possa participar e possa consumir o seu bem ou produto cultural. A gente tem visto hoje em dia, já é muito comum, a gente vê em determinados teatros áreas específicas para que os cadeirantes parem ali com a cadeira de rodas, ou espetáculos que tenham tradução em libras para os deficientes auditivos, espetáculos que têm audiodescrição, que é uma pessoa que fica numa cabine narrando o que está acontecendo, passo a passo, o que está acontecendo em cena, para os deficientes visuais poderem absorver melhor aquela experiência cultural. Existe já uma série de medidas que aqui no Brasil vêm sendo adotadas. Eu quero, inclusive, destacar uma que eu vi, não foi aqui no Brasil, eu vi quando eu estava num museu na Itália. Eu estava num museu vendo quadros na Itália. E aí, alguns dos quadros, principalmente os mais famosos, tinham uma réplica, uma impressão em 3D do quadro, com todos os elementos que você via pintados no quadro. E o nome dessa experiência é Venha Sentir a Arte. Então o deficiente visual, ele tateava aquela escultura, aquela réplica em 3D daquele quadro, e ele conseguia ver com as mãos, com as pontas dos dedos, o que estava sendo reproduzido naquela pintura, o que tinha sido pintado naquele quadro. Então isso também é uma bela forma de acessibilidade que eu vi, que foi desenvolvida, eu vi esse caso na Itália, e provavelmente daqui a pouco vai chegar, vai estar aqui no Brasil, a gente vai estar fazendo coisas muito semelhantes. Então, duas coisas que a gente sempre tem que pensar, que é na democratização de acesso e nas medidas de acessibilidade para que o seu projeto, para que o seu produto cultural seja consumido por uma maior parte da população, por todos, ou se não, por quase todos. Então tenham sempre isso na cabeça na hora de desenvolver o seu projeto cultural. Eu quero falar agora para vocês do seu público-alvo. O público-alvo, quando você faz um projeto cultural, você tem que pensar no seu público-alvo. A quem aquele projeto ele vai ser direcionado? Qual é o público que você quer atingir com o seu projeto cultural? Gente, isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, descobrir quem é o seu público-alvo vai te ajudar muito na divulgação do seu projeto. Ou seja, você vai fazer um lançamento mais direcionado para aquele público que você quer atingir. A sua divulgação vai falar diretamente com a sua audiência. Eu costumo também sempre brincar. A minha sobrinha de 16 anos tem um tablet, inclusive ela está me ajudando a editar esse vídeo. E a minha avó de 94 anos também tem um tablet. Obviamente, elas veem conteúdos completamente diferentes no tablet de cada uma delas. A minha avó vai para as notícias, para os jornais, ela não assina mais o jornal impresso, então ela tem acesso ali ao jornal online. A minha sobrinha gosta de ver vídeos curtos, Instagram, TikTok, coisas no YouTube. Obviamente, os canais que elas consomem em seus tablets é muito diferente. Então, na hora de falar com o seu público, você quer falar com a senhora, né? Com a minha avó, que tem 94 anos, ou o seu produto cultural você quer comunicar a minha sobrinha, que tem 16. Com quem você quer comunicar? Obviamente, se você souber quem é seu público, você vai lançar a sua divulgação nos canais mais usados por aquele público. Se eu quiser falar com a minha sobrinha, eu vou fazer um vídeo do meu projeto que vai ser um TikTok divertido, ou um vídeo curto de um anúncio no YouTube, vou postar uma coisa na rede social, e talvez para falar um público com a idade da minha avó, eu vá postar um anúncio no jornal online, numa plataforma de notícias. São públicos que têm ali o mesmo dispositivo, mas que acessam canais diferentes. Então, se você sabe o seu público-alvo, você sabe a quem direcionar a sua divulgação e como montar melhor o seu plano de mídia. A outra coisa interessante de saber o seu público-alvo é seduzir o seu patrocinador. Se você sabe o seu público-alvo, você pode procurar, você pode correr atrás de empresas patrocinadoras que dialoguem com o mesmo público-alvo que o seu.
Então isso é muito interessante. Por exemplo, se eu estou fazendo um espetáculo teatral voltado para um público adolescente, eu posso procurar empresas, por exemplo, empresas de tênis, empresas de equipamentos eletrônicos, que também dialoguem com esse público adolescente, que tenham um público-alvo semelhante ao do meu produto cultural. Então isso vai ajudar muito também na busca de patrocinadores para aquele seu projeto. Então, o público-alvo é importante para você saber, muito por essas duas questões, mas também eu queria deixar uma coisa aqui ressaltar uma coisa bem importante sobre o público-alvo. Façam um recorte do seu público-alvo, saibam quem é seu público-alvo, seja específico, mas não seja excludente. Eu acabei de falar de democratização de acesso. Então pense que seu projeto cultural, ele tem que tocar, ele tem que chegar à maior parte da população. Ele deve ser direcionado para a população como um todo, mas dentro dessa grande massa, dessa grande parte da população, você vai fazer um recorte, você vai destacar quem são as pessoas, qual a classe social, gênero e idade que poderão se interessar mais, se identificar mais com o seu projeto cultural. Outras duas questões muito importantes para a gente desenvolver um projeto cultural e que caminham ali lado a lado, sempre juntas, são o cronograma e o orçamento. Ora, Cacau, por que elas caminham sempre juntas? É porque eu costumo dizer que é a partir do cronograma que você vai fazer o seu orçamento. Então, como é que isso vai se dar na prática? O seu cronograma nada mais é do que uma lista de todas as atividades que vão acontecer no seu projeto, seguindo uma ordem cronológica. Né? Como é que você vai começar? Você vai começar com a sua pré-produção. E o que vai ocorrer na sua pré-produção se for, por exemplo, como eu mencionei, um espetáculo de teatro? O que vai ocorrer na sua pré-produção? Então, a gente vai ter a liberação dos direitos autorais de uso de texto, a contratação da equipe que vai fazer parte desse projeto, a equipe criativa, os atores, o diretor, o cenógrafo, o figurinista, o iluminador, toda a equipe criativa que vai fazer parte desse projeto, ela vai ser contatada e contratada na pré-produção. Também na pré-produção a gente vai fazer talvez a locação de uma sala de ensaio, onde vão ocorrer os ensaios desse espetáculo. Na pré-produção a gente também vai fazer os nossos planejamentos, a gente vai criar e desenvolver o nosso plano de mídia, como é que a gente vai divulgar, como é que a gente quer que esse espetáculo ele vá ser lançado na mídia, a gente vai fazer o desenvolvimento do plano de mídia. É também na pré-produção que a equipe de criação começa a apresentar os primeiros desenhos de figurino, os desenhos de cenário, desenho de som, desenho de luz. Isso também vai acontecer nesta pré-produção. Então, você vai listar ação por ação do que vai acontecer na sua pré-produção. Depois você vai, obviamente, passar para a parte de produção. E o que vai acontecer na parte da sua produção? Aí sim, os ensaios vão começar a acontecer, né, todo dia, semanalmente. O figurinista vai começar a comprar o material para aquele figurino que ele desenhou, ele vai começar a comprar os materiais e ele vai começar a desenvolver aquele figurino, vai chamar uma costureira, um alfaiate, para produzir aquele figurino. A mesma coisa com o cenógrafo, ele vai comprar o material de cenografia, ele vai fazer as peças de cenário, ele vai começar a construção daquele cenário, o iluminador vai fazer um projeto de iluminação, vai ao teatro, fazer uma visita técnica, ver o que tem de equipamento, o que não tem, o que precisa ser alugado, o que não precisa ser alugado. Isso vai acontecer na fase de produção. É também na fase de produção que a minha divulgação, que a divulgação do meu espetáculo, ela vai esquentar. Aquele plano de mídia que a gente desenvolveu na pré-produção, ele vai ganhar corpo, ele vai passar a ocorrer na fase da produção. Você vai contratar uma equipe de assessoria de imprensa, vai sair notinha no jornal, você vai postar, vai fazer posts na rede social, nas redes sociais,
no Twitter, no Instagram, no Facebook, você vai criar uma página do seu projeto nas redes sociais, você vai administrar essa página nas redes sociais. Então isso tudo ocorre na produção. Na produção também ocorre a estreia do seu espetáculo, o lançamento, a sua temporada, todas as apresentações, tudo isso vai ocorrer na produção. Então não esqueça de listar no seu cronograma passo a passo das atividades que você vai fazer na sua parte de produção. E por último, a gente tem a pós-produção, que é quando você já terminou a sua temporada, já fez seu espetáculo, deu tudo certo, você está finalizando a sua prestação de contas, que como eu falei lá no início, você vai fazer a prestação de contas durante o projeto inteiro, então na parte de pós-produção você só vai finalizar essa prestação de contas e deixar ela redondinha para entregar para o seu patrocinador, para as leis de incentivo à cultura. Você vai devolver os materiais, por exemplo, que você locou. Eu acabei de falar da locação de material de luz, locação de material de vídeo, de máquina de fumaça. Você vai devolver os materiais que você locou para usar no seu espetáculo. Você vai devolver o teatro nas mesmas condições em que você o encontrou, para que o próximo produtor chegue lá e possa usar, possa desfrutar daquele espaço sem nenhum problema. Então isso é a parte da sua pós-produção. Então quando você for fazer um cronograma, pense em listar passo a passo, com cuidado, todas as atividades da sua produção, do seu projeto. Feito isso, você vai pegar essa lista e pense que cada uma dessas atividades ela vai ser quantificada, ela vai ter um valor, ela vai ser precificada. E a partir desse cronograma, você vai poder fazer o seu orçamento. Por exemplo, eu falei aqui no meu cronograma que eu ia alocar uma sala de ensaio. Então, um dos itens do meu orçamento vai ser aluguel de sala de ensaio por 2 meses e o valor mensal da minha sala de ensaio e depois o valor total da sala de ensaio. Ah, eu vou pagar um figurinista, então você vai colocar lá o figurinista, o cachê do seu figurinista e quanto ele vai ganhar para fazer o trabalho da criação dos figurinos. Ah, você também vai ter que comprar um material para fazer aqueles figurinos, né? Então, você vai colocar verba para material de figurinos, vai colocar mais ou menos o quanto você acha, né? Conversando com o seu figurinista, você vai entender a complexidade desses figurinos, quantas peças são e mais ou menos quanto de material vai ser gasto para você fazer o seu figurino e você vai colocar também na planilha. Ah, lá no seu cronograma também tem a execução dos figurinos. Eu falei de você chamar uma costureira, um alfaiate para fazer o seu figurino. Então também vai para a planilha o item confecção de figurino, ou o item costureira, ou o item alfaiate. Você vai colocar ali uma verba para aquele serviço que vai ser realizado por esse profissional. E por aí vai, isso também vai se aplicar nas áreas de cenário, nas áreas de iluminação, de som, de coreografia, se houver um coreógrafo, na área musical, se tiver músicos, se tiver maestros, se tiver arranjadores, tudo que tiver no seu cronograma listadinho, passo a passo, você vai colocar na sua planilha orçamentária, também listadinho, passo a passo, mas agora com o valor, com a precificação. E assim a gente faz o nosso orçamento. A última coisa que eu queria falar com vocês sobre o projeto cultural, que eu comecei falando e que eu vou terminar falando, é você colocar as contrapartidas. Que contrapartidas atraentes, que contrapartidas sedutoras você pode colocar no seu projeto para que os patrocinadores, os investidores, fiquem interessados em investir no seu projeto. A gente falou lá no começo das contrapartidas de marca, a gente falou das contrapartidas de relacionamento através de doação de ingressos, mas existem uma série de contrapartidas que você pode desenvolver, que você pode criar para tornar o seu projeto sedutor aos olhos de um investidor ou de uma empresa patrocinadora. Então, não esqueçam de colocar no seu projeto as contrapartidas que tornem o seu projeto atraente para os investidores. Então, agora que a gente já falou de todos esses componentes para a realização de um projeto cultural,
debrucem sobre o projeto de vocês, desenvolvam o projeto nessas bases, que eu tenho certeza que vocês vão fazer um projeto coerente, um projeto coeso, que fique sedutor para os patrocinadores, para os investidores, para as leis de incentivo à cultura, e que vocês tenham sorte também de conseguir captar recursos para realizar esse projeto. A aula ficou um pouquinho maior do que 60 minutos, mas é que a área de produção tem muito assunto para a gente explorar. Além do que eu estou falando aqui, tem muito mais por trás disso para a gente falar sobre captação de recursos, sobre prestações de contas, sobre leis de incentivo, ou seja, tem um universo vasto na área de produção e a gente não vai poder abordar tudo aqui, porque aqui é uma videoaula curtinha sobre noções básicas de produção cultural. Eu queria agradecer muito à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que fez esse projeto dessa videoaula possível de ser realizado através do edital Cultura Presente nas Redes. Foi um incentivo mais do que necessário nessa época de pandemia em que o nosso setor cultural foi tão prejudicado e ficou tão estacionado com a paralisação das atividades por causa da pandemia do coronavírus. Então, eu gostaria muito de agradecer à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Gente, foi um prazer estar com vocês, ainda que por muito pouco tempo. Eu reforço meu pedido do começo da aula, que vocês deixem as dúvidas nas páginas da minha rede social, através aqui do chat, do YouTube. Deixem as dúvidas e eu vou respondendo ao longo do tempo com o maior prazer. Quem foi meu aluno sabe de duas coisas. Primeiro, que eu tenho dificuldade de síntese, que eu não consigo falar pouco. Por isso as minhas aulas duram mais do que o previsto. E a segunda coisa é que eu tenho um enorme prazer em seguir esclarecendo, em seguir dando uma consultoria e um suporte a todos aqueles que querem se lançar no mercado de produção cultural, começar essa nova carreira ou então continuar nessa carreira que às vezes aqui no Brasil é tão difícil, mas ao mesmo tempo ela é tão deliciosa que a gente não consegue largar. Um beijo para vocês e que a gente se veja em breve. Tchau, tchau!